Queridos, por favor, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Está lá no Novo Testamento, quase chegando no finalzinho da Bíblia. Você vai passar por Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, ok? Mas não é Hebreus. Vai. Gostou, né? Aí continua, Hebreus, Tiago, não o nosso Tiago aqui, né? Hoje tem 2 Tiagos na área, o batera, cadê? E o Tiago, o medalhista, né? Então, mas é o Tiago aqui, irmão do amigo Jesus. Vocês abriram? Tiago, aí depois vem Pedro. 1 Pedro, no capítulo 4. Abriram, queridos? Amém. Diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lançam como eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E diga glória a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra que sempre nos traz orientações maravilhosas. Quero te agradecer, Senhor, pelos meus irmãos que se deslocaram da sua casa e vieram à tua casa. Pai, os nossos amigos da internet, que também possam ser ricamente abençoados, não exatamente porque estou pregando, mas porque é a tua palavra que está aqui em voga. Muito obrigado, Pai eterno, nós te adoramos no nome de Jesus, e que você diga amém. Amados, 2016 está aí, estamos em pleno começo, janeiro, o tempo não espera, já foi 1/3 do nosso mês embora, e amados, temos um grande desafio. Eu tenho observado o quanto tem sido difícil para muitos deixar o passado no passado. Eu tenho observado o quanto tem sido difícil para muitos esquecer os pecados. Eu tenho visto a dificuldade
de não apenas a pessoa liberar perdão para outra pessoa, mas se auto-perdoar. Ok? Pessoas que olham para si não conseguem ver nenhum tipo de possibilidade de verem esse perdão sendo uma vida, sendo vida nas nossas vidas. E, amados, nós temos, eu poderia aqui abrir o texto bíblico que nós vamos fazer, mas o que eu poderia fazer, amados, efetivamente, para que vocês que me ouvem, quantos me ouvem, diga glória a Deus, pudessem hoje, fazer um propósito seguinte, 2 pontos. Eu, a partir de hoje, não vou considerar mais os meus erros do passado, mas vou viver um presente de uma pessoa liberta. Como eu poderia fazer para ajudá-los a partir do momento em que nós nos despedimos deste culto, você passar porta fora, você pegar seu carro, você pegar seu ônibus e diz assim: graças a Deus, eu fui à igreja e lá ouvi a palavra de Deus e lá deixei no altar todas as minhas culpas, todas as minhas crises, todas as minhas confusões, e estou saindo daqui sem nada disso. Como eu poderia colaborar efetivamente para que isso pudesse acontecer, não amanhã, mas agora? E eu sei, amados, que é uma pretensão muito grande da minha parte. Porém, estamos aqui porque temos uma boa pretensão de fazê-los olhar desta forma. Queridos, todo mundo tem várias opiniões sobre várias coisas, isso é claro, isso é lógico, isso é comum. Você pode ter uma opinião quanto à minha pessoa, eu posso ter uma opinião quanto à sua pessoa, mas qual é a opinião que tem que valer? Diga: a opinião do meu pai. A opinião do meu pai. Queridos, em muitas vezes você vai se encontrar errando em muitas coisas que você já propôs não errar. O que você vai fazer? E isso vai fazendo com que o diabo ganhe brecha no sentido de lançar sobre você mais culpas, ao invés de você dizer: 7 vezes eu posso cair, mas 7 vezes o meu Deus me colocará de pé. E colocar de pé, queridos, não significa apenas estar caído, deitado, machucado, e Deus te levantar, mas estar de pé, antes de tudo, queridos, é você entender que o velho homem, nunca vai derrubar o novo homem, a nova mulher que Deus já implantou, que Deus já restaurou no nosso coração. O apóstolo Pedro, amados, este homem que acabamos de ler, ele no passado ele teve muitas dificuldades que o apóstolo Paulo não teve. Quando o apóstolo Paulo aceitou a Jesus, ele entendeu assim, inteiramente sobre a graça de Deus, ele entendeu tudo. O apóstolo Paulo não teve dificuldade em abrir mãos, porque ele era um judeu, fariseu, um cara zeloso, matador de crentes, mas ele matava crentes porque ele acreditava muito na doutrina, na letra. Tanto é que em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele escreve que a letra é capaz de matar, mas só o Espírito pode vivificar. E ele entendeu isso com uma clareza tão grande, que num primeiro momento Pedro não entendeu, tanto é que lá em Gálatas, ele diz, no capítulo 2, que ele resistiu Pedro,
porque uma hora ele se colocava como judeu e uma hora ele se colocava como aquele que entendia plenamente a graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala com ele: Pedro, peraí, se decide. Talvez você que esteja aqui nesta noite, nossos amigos da internet, esteja vivendo um tempo assim de tantas indecisões e a mente não sabe para onde vai. E queridos, uma coisa é certa: Jesus morreu para nos libertar de todos os pecados. E, queridos, não apenas nos libertar dos pecados, mas da consciência pecaminosa. Eu tenho certeza que se eu pedir para você lembrar de um erro que aconteceu de repente, um exemplo, há 20 anos atrás, você vai trazer este erro como se fosse hoje. Ah, eu não fiz isso, falei aquilo outro, falei aquilo mais outro, mas eu tenho certeza, queridos, que se eu te pedir para você lembrar de um acerto teu, de um mês atrás, é capaz de você, eu fiz isso mesmo. Falei, mas como assim, meu irmão? Como assim, minha irmã? Será que para nós é muito mais fácil carregarmos na nossa mente esse sentimento de culpa, que você não fez certo, que você nunca faz nada certo, está todo mundo certo e você errado, e você vai carregando isso para o resto da vida, vivendo uma vida totalmente diferente da que Jesus tem para você? Queridos, eu costumo dizer que Davi, ele era uma pessoa tão igual a nós, uma pessoa tão cheia de defeito, foi uma pessoa tão cheia de defeito como nós somos. Porém, amados, ele descobriu algo: a graça de Deus. Você quer ver? Abra comigo no Salmo 32. Queridos, só alguém que enxerga a graça de Deus pode escrever, pode ter certeza disso aqui que nós vamos ler agora. E olha, nós não estamos falando de Novo Testamento, porque alguns dizem, mas isso queridos, a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. A Bíblia existe para nos mostrar como Deus pensa sobre os assuntos. Sobre tudo, de Gênesis ao Apocalipse. Não existe negócio de velho e novo. Deus olha numa dimensão só. Então, amados, no capítulo 32 dos Salmos, ele diz assim: como é feliz quem tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Você é uma pessoa feliz? Amém. Você tem certeza que as suas transgressões foram perdoadas? Amém. Você tem certeza que os seus pecados foram apagados? Amém. Teve uma atriz, há um tempo atrás, que ela saiu de um culto, ela estava dando o seu testemunho, e assim que ela saiu da igreja, que souberam, seus fãs souberam que ela estava neste culto, aí colocaram lá as imagens, as fotos dos filmes de pornô chanchada que essa atriz fez. E essas pessoas que como que conclamando essa atriz para voltar a ser quem ela era. E eu me lembro como se fosse hoje ela dando esse testemunho, e ela desceu, o pessoal, aqui você, e tal, e tal. Ela parou, olhou aquelas fotos e disse assim: essa aí que vocês estão me apresentando é a velha pessoa. Agora vocês estão olhando para a nova criatura.
Por que ela pôde dizer isso, amados? Porque você e eu precisamos ter essa certeza que os nossos pecados foram perdoados e as nossas transgressões foram esquecidas. Amém. Queridos, porque se você sair daqui com pesos de pecado, você vai viver tudo menos a felicidade. E para falar desta forma, como essa atriz naquela ocasião falou, se tinha que ter muita convicção. Nós vivemos da convicção que temos. Porque volta e meia a nossa mente tenta nos acusar. Volta e meia. Aí te leva lá para o passado, para que você esteja mal. E amados, você quer viver um 2016 feliz? Diga glória a Deus. Receba o perdão das suas transgressões e os pecados apagados pelo sangue de Jesus. Então levante sua mão direita assim, por favor, diga eu recebo. Diga eu recebo o perdão das minhas transgressões e os meus pecados apagados. Diga assim, o meu presente é Cristo. O que passou, passou. Diga, o meu presente é Cristo. Diga assim, saiba disso. Ó minha alma. Ó meu entendimento. O meu presente é Cristo. Logo eu tenho o seu perdão. E Ele esqueceu o meu passado. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Mais forte que você puder. Satanás sempre enviará alguém para estar te lembrando dos seus erros. Você me ouviu? Amém. Para te desestabilizar e fugir desta verdade. Queridos, fique imaginando o apóstolo Paulo. Imagina se ele não tivesse esta consciência de perdão. O cara que mandou matar cristão, o camarada que aprontou com famílias e fez o que fez. Você imagina a mente do apóstolo Paulo se ele não tivesse esta convicção de que os seus pecados foram perdoados. Ele não poderia deitar, queridos. Ele não poderia dormir. Ele teria que tomar muitos comprimidos antidepressivos. Eu fiz, eu matei. Mas quando ele entendeu que os seus pecados foram perdoados, ele passou a ser um pregador desta verdade. Diga, os meus pecados foram perdoados. Você pode dizer isso para a pessoa que está pertinho de você? Diga, meu irmão, boa notícia. Seus pecados foram perdoados. Amados, isso é tão simples que chega a doer. Ok? É tão simples. Eu quero que você continue comigo. Verso 2, você pode ler? Do Salmo 32? O que diz aí? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há... Diga assim, o Senhor não me atribui culpa. Mas o homem sim. Alguém sempre vai dizer, você não fez certo. Alguém sempre vai dizer, você está errada, você está errado, mas é o tempo todo, como que se fosse um mensageiro do inferno. Mas aqui o que diz? Qual era a certeza do salmista? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui
culpa. Por que o Senhor não te atribui mais culpa? Isso. Diga, eu sou perdoado. Diga, perdoado. Diga, perdoado. Isso é bom ou não é? Mas aqui dentro, sim. Eu quero ver quando você sair porta fora. Você precisa levar o perdão de Deus. Bom, eu comecei dizendo que muita gente tem 1000 opiniões ao seu respeito. Mas você tem e precisa tomar posse nesta noite da opinião do Espírito Santo. Queridos, diz aqui está o segredo, verso 3. Enquanto, o salmista dizendo, eu mantinha escondidos os meus pecados, tipo assim, eu vou pecar e ninguém está vendo. O meu corpo se definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Por que esses 2 versos estão dizendo isso? Porque quando o pecado não é perdoado, você leva essa culpa. Enquanto você não fizer o que diz o verso 5. Você vai lá no passado, vai lá 80 anos atrás e diga, lá eu errei, Senhor, eu coloco esta culpa em tuas mãos. Acabou! Amém. Se há algum pecado aí, corroendo seu coração, diga, Senhor, eu reconheço que eu errei, mas recebo nesta hora o perdão dos meus pecados. O grande problema é que parece que não temos coragem para fazer o que diz o verso 5. O que diz? Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, o quê? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quantos creem nisso? Eu vou pedir que, por favor, você leia de novo esse verso, porque depois nós temos que ir correndo assim, correndo, para 1 João, capítulo 1, verso 9. Vai dizer a mesma coisa. Vamos lá, leia então de novo, o Salmo 32, 5, o que diz? Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Diga glória a Deus por isso. Agora vamos a 1 João, no capítulo 1, no verso 9, o que diz? Isso. Se confessarmos os nossos pecados, o que vai acontecer? Para quê? Para perdoar e fazer o quê? Primeira João, 1º capítulo, verso 9. Agora vamos fazer um coral bonito. O que diz aí? Se confessarmos queridos, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, tudo que você está levando na sua vida de peso, só basta uma coisa: confessar. Olha o que Davi disse, olha o que o João disse. Veja que se não é verdade, amados, aquilo que acabamos de afirmar, não existe Velho, Novo Testamento, existe a vontade de Deus, é que você não leve culpas. Diga glória a Deus. Agora, aproveita que você está aí no Novo Testamento, volte algumas páginas, vamos aqui para Romanos capítulo 5, eu gosto muito deste verso, quando estou falando desse assunto. Porque ele é tão leve, ele é tão maravilhoso. Romanos, no capítulo 5, ele diz assim,
Esses pecados que a gente está falando aí, que você tem insistentemente trazido na tua mente e teu coração, olha o que o apóstolo diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, vamos de novo? Não, só esse verso. Vamos lá, o que que diz? Tendo sido, pois... Quando é que eu sou justificado de um pecado? Quando é que eu sou justificado de um pecado? Quando eu confesso, eu digo, Senhor, errei. Mas o grande problema é que muitos de nós somos muito orgulhosos. Né? Eu não erro. Bobagem. Quando você confessa o seu erro, você facilita as coisas. Quem me entende? Amém. Você já viu que quando você está procurando assim, você chega num lugar, vê uma coisa errada, tem um monte de gente, diz assim, quem foi que fez isto? Normalmente o que você ouve? Eu não fui. Outro diz, eu não fui. E outro diz, eu não fui. E o negócio está errado. E você pergunta, quem foi que fez isto? Eu costumo dizer um ditado que diz que filho feio não tem pai, não é verdade? Aos bonitos, olhos verdes, é meu filho. Mas filho feio normalmente não tem pai. E amados, como é difícil em dizer, puxa, rapaz, fui eu. Nós temos um medo de condenação muito grande. Nós trazemos isso, não fui eu. E temos essa defesa errada. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não tinha dificuldade de dizer, Senhor, eu cometi esse erro. Quem me entende? Quando você retém, o que acontece? Satanás fica no teu ouvido, olha. Fica no teu ouvido, olha. Fica no teu ouvido, olha. Mas quando você confessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Queridos, hoje a tua vida pode mudar. Totalmente. Eu não estou falando em nível de salvação, estou falando em nível de qualidade de vida. Queridos, confessa. Abre para Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Não foi para isso que Ele morreu na cruz? Agora, amados, eu conheço tanta gente que tem o dom de tentar nos fazer mal. Sabe aquela pessoa que tem o dom de tentar te fazer sentir a pior pessoa do mundo? Sabe o que eu faço? Eu lembro da palavra. Se eu não lembrar da palavra, eu fico, poxa, é mesmo. Sou todo errado. Quantos confiam na palavra? Amém. Diga, Senhor, eu confio na tua palavra. É nela que você hoje deve depositar tudo aquilo que amargura teu coração. Não adianta, queridos, você tentar levar um peso tão pesado, chamado peso do pecado. Queridos, eu vejo tanta gente boa se perdendo, porque não investiram no confessar.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar os pecados e nos fazer o quê? Queridos, outra coisa. Jesus é o Senhor hoje da sua vida, hoje. Amém. Eu não sei como foi o teu passado. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu. Eu não sei se erraram com você. Alguém, obviamente, deve ter errado com você. Mas, até hoje, quando você lembra daquele caso, quando você lembra daquela pessoa, é como se fosse tudo tão atual. Parece que a gente tenta conter as águas do rio e nós não conseguimos fazer isso. Eu quero te dizer que o lugar do passado é no passado. Eu estou falando isso, queridos, porque sem isso, o teu 2016 vai ser tão angustiante quanto foi 2015. Queridos, você está diante de alguém, como eu já disse várias vezes aqui, não tenho problema em dizer, mais errado do que todos vocês. Mas uma coisa você pode ter certeza, você nunca vai conseguir colocar nesse coração culpa. Sabe por quê? Porque Ele levou sobre si todas as minhas culpas. Não tem jeito. Eu posso errar com você, mas ouça, no meu coração não tem espaço para culpa. Eu preparei a minha mente, eu preparei o meu coração para não aceitar culpa. E no nome de Jesus, prepare a sua mente, prepare o seu coração para não aceitar culpa. Eu não estou dizendo, volto a dizer, infalibilidade, eu estou dizendo que você pode consertar hoje todas as suas culpas dizendo, perdão, Senhor. Eu me arrependo. Me ajuda na minha fraqueza. Mas culpa eu não posso levar. Porque todas as vezes que eu aceito culpa, eu estou invalidando o sangue de Jesus. Há alguém que quer invalidar o sangue de Jesus aqui nesta noite? Eu não posso. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu por você. Ele morreu para que eu vivesse em novidade de vida. Eu sou nova criatura. Eu não me fiz nova criatura. Jesus me fez uma nova criatura. Segure na mão desse seu irmão e diga, ó, Jesus te fez. Segure na mão dele. Segure na mão da Aninha ali, ninguém segura na mão da Ana, pelo amor de Deus. Isso, diga, ó, Jesus te fez uma nova criatura. Você não pode mudar isso. Ouça, você não pode mudar isso. Jesus te fez. Então segure aí na mão dessa pessoa. Levante um pouquinho ela, feche seus olhos. Diga assim, Senhor, nós recebemos todos os benefícios da cruz do Calvário. Não, fale mesmo. Diga, Senhor, nós recebemos todos os benefícios da cruz do Calvário. Diga, Senhor, eu não aceito no meu coração e na minha mente nenhum tipo de condenação. Eu não aceito acusação, pois o Senhor já levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas culpas. E agora, como igreja, nós oramos e declaramos, Satanás, você não pode nos acusar, você não pode, porque sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Diga aí, pode dizer com uma alta voz, não diga assim, não abra a minha vida, tem a bênção
a bênção do Senhor, e ela se estende à minha casa, ela se estende aonde quer que eu ande, porque é uma bênção que vem do Senhor, e eu recebo, aleluia. Diga: Senhor, por isso o meu coração, diga: eu preparo o meu coração para não receber mais culpas, mas andar em novidade de vida, para andar segundo a tua palavra. Diga: Senhor, o meu coração não é depósito de lixo. Pode dizer: o meu coração não é depósito de lixo, depósito de culpas, depósitos de angústia, de amargura. Não, porque o teu sangue é poderoso. Aleluia. Segure na mão desse seu irmão, diga: glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Só tu podes fazer isso por uma pessoa, só tu podes fazer isso por tua igreja, só o Senhor pode lavar o coração, só o Senhor pode começar uma obra dentro de nós, só o Senhor pode mudar a nossa vida. Glórias ao teu nome. Diga: Senhor, eu recebo o teu perdão. Teu perdão é tudo para mim. Sem o teu perdão eu não vivo. Eu recebo o teu perdão. Diga: eu submeto os meus pensamentos. Diga isso: eu submeto os meus pensamentos à cruz do Calvário. Aleluia! É lá que tem que ficar todo pensamento, cativo lá, cravado lá, porque foi lá que o Senhor me deu a libertação. Segure na mão desse seu irmão e diga: somos livres, Senhor. Teu sangue é libertador. É bom você dizer isso. Teu sangue é libertador. Ninguém pode ir contra o teu sangue. Diga isso. Ninguém pode enfrentar o teu sangue. Lá no Egito, a porta que tinha o sangue do cordeiro não poderia entrar a morte, e muito mais o sangue de Jesus. Ninguém pode enfrentar e vencer o teu sangue. Aleluia. Glórias ao teu nome. Como eu te amo, Jesus. E eu sei que eu não fiz nada para merecer, mas tu me deste gratuitamente. Tu me deste. Segure na mão desse seu irmão e diga: Senhor, que esse meu irmão saia daqui com esta convicção plena: não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Lava o nosso coração de culpas de hoje, de ontem, de 10, de 15, de 50 anos atrás. Não, Senhor, não somos depósitos destas coisas. Somos livres. Teu sangue nos libertou. Diga: eu recebo isso, meu Pai. Diga: tu fizeste isto por mim. Diga: tu fizeste isto por mim, Jesus. Diga: ninguém pode apagar o que o Senhor já fez na cruz. O meu coração é livre na tua presença, para a tua glória e louvor. Segure aí a mão do seu irmão, diga assim: Senhor, esta família, aleluia, receba a graça que há no sangue do Cordeiro. Ore mesmo, meu irmão, ore ao Senhor. Isso é tão importante, isso é tão fundamental. Diga: que esta família receba a unção do teu sangue que liberta. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vejo pela minha fé isto acontecendo. Deus está destrancando o seu coração, porque a palavra de Deus é a chave. A palavra de Deus, ela destranca,
para que o Espírito Santo possa entrar. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? E quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode aplaudi-lo? Aleluia! Você sabe que esta mensagem ela não tem fim. Eu ficaria aqui a noite toda sem enfadá-los, porém, não é o meu intento. Como eu tenho que terminar, entre aspas, eu quero convidar você a abrir para a gente concluir. Se você entendeu isso, a sua vida será outra, e eu creio que entendeu. Como eu disse, o que eu posso fazer para que você saia daqui uma nova pessoa de verdade? Capítulo 8 de Romanos. Você pode ficar de pé? Olha que notícia boa. Quantos gostam de boa notícia? Amém. Você sabia que a Bíblia é uma boa notícia para nós? Então eu vou deixar vocês começando lendo o capítulo 8, verso 1. Olha como o apóstolo Paulo já começa detonando esse pensamento de condenação e de pecado. Vamos lá, o que diz aí? Romanos 8, 1. Vocês poderiam ler de novo, por favor, o que diz? Portanto, agora já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Olhe para mim, você lembra daquela música? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em ti, querido Jesus. E o verso 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Diga, me libertou! Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Eu digo, eu sou livre! Eu sou livre! Por quê? O sangue de Cristo me libertou. Amém. Não adianta você jogar corrente sobre mim. Não dá. Uma vez livre, livre para sempre. Amém. Leia o verso 3. O que diz, queridos? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus, aleluia. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos, mas, verso 5, o que diz, amados? Leia aí. Quem vive a mentalidade da carne é o quê? Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. 7, vocês. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9, vocês. Quantos recebem isso? Amém. Quantos recebem isso? Amém. Leia de novo, por favor, o verso 9. O que diz? Entretanto,
Aleluia. Mais de quem? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Amém. Verso 11, vocês. E seu espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Aleluia. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Diga assim, eu não tenho dívida com a carne. Eu não tenho dívida com a carne. Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo. Amém. Não adianta você tentar colocar dívida em mim, nem eu em você. Não temos dívida com a carne. Diz aqui, para vivermos sujeitos a ela. 13, vocês. Isto. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga glória a Deus por isso, mano. Verso 15, vocês. Olha aí. Ó. Mas por meio do qual clamamos, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito o quê? Que somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica aí. O que é testificar? Confirmar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Leia o verso 17, o que diz? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também... Agora vamos para o 31, por favor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Amém. Verso 32, o que é que diz? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha só o que eu falei no começo, amados. Verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Verso 34, vocês. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. 36, vocês. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matador. Mas leia o 37 aí, bem forte. O que é que diz? Mas em todas as... Aleluia. Você pode ler de novo, o 37, o que é que diz? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, o que ele vai terminar no verso 38 e 39, dizendo uma coisa que é de fórum íntimo e pessoal. Ele diz assim, pois estou convencido. Você está convencido, meu irmão? Amém. Fórum íntimo. Não é o que você ouve, é o que você crê. E crê não é aqui, crê aqui, amados. Ele diz,
eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39 vocês, Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação o quê? será capaz de nos separar do amor de Que maravilha! Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Deixa a sua Bíblia no banco, faça uma coisa legal. Ó, pau desse Deus! Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos, erga suas mãos. Queridos, não deixe essa palavra aqui, por favor. Não deixe. Se desafie a levar essa palavra onde quer que você for. Pai, em nome de Jesus, que esta pequena inspiração tenha dado aos meus irmãos ânimo e força para prosseguirem na jornada na Tua presença. Senhor, no nome de Jesus, não permita que os meus irmãos deixem aqui aquilo que eles receberam, não do homem. Isso não é palavra de homem, isso é palavra do Teu Espírito. Senhor, que Teus filhos levem a palavra do Teu Espírito. Deixem a carnalidade é limitada. Vem a morte, o coração deixa a gente falido, acabou tudo. Mas o Espírito nos dá vida. E é esta vida que buscamos. E assim, Pai, eu declaro uma semana vitoriosa e abençoada para os meus irmãos. Em nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus. Você pode dar um abraço nesse teu irmão e dizer, meu irmão, vida nova. Jesus já levou sobre si os nossos pecados. Somos nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vão em paz, tenham uma semana abençoada, uma semana de respostas. Não deixe chegar a condenação ao seu coração. Fiquem, ou melhor, vão na paz do Senhor.